o dia não foi fácil para os mercados de criptomoedas. Hoje tivemos a divulgação do balanço da Nvidia que não agradou os mercados. Tivemos vários eventos importantíssimos como a soltura do criador do Telegram. Vou falar disso nesse vídeo, vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos que ocorreram hoje, vou também falar da análise de sentimento do Bitcoin, da análise dos gráficos das principais criptomoedas, mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo também, seguir o canal da Aperio no Telegram, porque lá sempre tem novidades. E bora lá atualizar a situação do mercado. Bem, pessoal, indo para o gráfico do Bitcoin, o que está acontecendo aqui hoje? O Bitcoin está meio caindo, ao mesmo tempo que a Ethereum está subindo aí, né, pessoal? É um pouco estranho o que está acontecendo hoje. Algumas altcoins aí subindo, enquanto que o Bitcoin ele está mais com uma carinha aí de queda, mas também seria um padrão gráfico muito bem definido. Bem, pessoal, o gráfico do Bitcoin, como eu disse ontem, tá? Não tinha um padrão gráfico muito claro, mas dado que ele chegou aqui em uma região de suporte, né, muito importante, eu vejo uma alta probabilidade dele ir dar uma beliscada aqui abaixo do 58, tá? Talvez ir até o 57 ali, tá? 57.500, eu vejo uma grande possibilidade, porque nas outras vezes em que ele estava nessa região, ele fez alguns movimentos assim, tá? Então basta sair alguma notícia aí que o mercado não goste muito para a gente vê o Bitcoin fazer um movimento desse, tá? Mas, infelizmente, como eu disse, não dá para ver um padrão nesse gráfico aqui, né? Tá um gráfico muito sem padrão, tá? O que ele tá fazendo é aquele famoso padrão do Bart, né? Ele faz um quadrado, sobe, faz aquele quadrado, cai, volta para a mesma região, sobe, faz o quadrado, volta para a mesma região. Infelizmente, o mercado tá assim, tá? O mercado de criptomoedas, ultimamente, ele tá mais ali acompanhando o mercado americano e não tá tendo, assim, movimentos muito autênticos, vamos dizer assim, tá? Outra moeda aí que a gente não... Aliás, né, a gente tem que falar dos eventos macroeconômicos antes de falar das outras criptomoedas, tá? O que eu tô vendo aqui, pessoal? Hoje a gente teve os balanços aí tão aguardados da Nvidia, principalmente, né? O mercado estava muito ansioso para ver esse balanço e o mercado não gostou, tá, galera? Quando a gente olha aqui para o SP500, a gente teve o mercado aí caindo hoje, né? Por antecipação ao balanço, o mercado estava com muito medo de como poderia vir esse balanço. Os investidores estão no lucro, pessoal. A gente tem que lembrar isso, tá? O SP500, ele tá, meus queridos, na máxima histórica, que tá muito perto, tá? E depois de uma subida muito rápida aí nos últimos dias, tá? Depois de uma subida muito rápida, quem comprou aqui tá com lucro. Então o sujeito olha e fala, olha, beleza, eu comprei o SP500 ali, ou alguma ação americana, quando o SP500 estava ali em 5.160. Agora o SP500 pulou em poucos dias para 5.600. Tá na máxima histórica, tá? Vai ter um evento do balanço da Nvidia aí e eu não sei o que acontece. Sabe o que eu vou fazer? Tô no lucro, vou vender. Não perco nada se eu vender agora. E aí a gente pode estar tendo esse movimento. Os investidores aí estão aí talvez realizando lucro, tá? A gente tem que falar também da Nvidia, pessoal, que é complicado, né, meus queridos? É uma situação aí que chega a ser um pouco estranha, né? A Nvidia caiu hoje, tá no aftermarket, ela caiu mais ainda, tá? O grande evento do dia para os mercados foi esse balanço da Nvidia, então a gente não teve dados macroeconômicos hoje, tá? A gente foi esse balanço mesmo que o mercado estava esperando. E quando a gente olha os números do resultado lá do segundo trimestre, meus queridos, que resultado, tá? Veio muito bom, veio acima do que o mercado estava esperando. O mercado já esperava um faturamento alto para a Nvidia e veio uma coisa assim, bastante, como que eu posso dizer, bastante forte, tá? Veio acima, o resultado já era alto, já tinha uma expectativa alta com o resultado do segundo trimestre, ainda conseguiu vir melhor. Mas, meus queridos, alguém pode virar para mim e perguntar, mas Tainan, como assim, cara? Você tá falando, né, que o mercado, você falou agora no início do vídeo que o mercado não gostou do resultado. Só que ao mesmo tempo você tá falando que ele veio bom, o que tá acontecendo? E como eu falei ontem, pessoal, o que estava em jogo, principalmente, tá uma das coisas que era importantíssima sobre esse resultado da Nvidia, a expectativa. Eu passei um tempinho no vídeo de ontem falando sobre a Nvidia, né? A Nvidia, pessoal, é uma empresa que o valor de mercado dela hoje, se for olhar pelo que ela gera de lucro, embora seja alto, não se justifica, tá? Uma empresa que está com valuation muito esticado, tá? Isso quer dizer que ela tá cara, né? E a gente teve, e é estranho, né? Você falar, pô, o resultado veio muito bom, como assim caiu, tá? Aí que tá o negócio, meus queridos.
Essa reportagem do G1 aqui explica muito bem a situação da NVIDIA, tá? Vou tirar essa propaganda aqui do caminho, né? Mas essa reportagem explicou muito bem, tá? Para quem, eu acho que essa reportagem vai ser mais didática que eu aí, para quem quiser entender mais a fundo o assunto, tá? Mesmo com a alta de 168% no lucro do segundo trimestre, a empresa está caindo. E, meus queridos, quando a gente vai aqui, a gente vê que o problema é que existiam expectativas muito maiores para elas, para a NVIDIA, tá? O resultado aqui fala, o resultado foi muito menos expressivo do que o calculado no primeiro trimestre desse ano, quando o lucro da companhia subiu 628%. Então, o que está acontecendo é o seguinte, o resultado da NVIDIA é bom, mas a NVIDIA é uma empresa que ela se valorizou e vem se valorizando nos últimos tempos por causa da expectativa de que ela vai crescer muito. É uma empresa que está crescendo muito, mas não tanto quanto o pessoal esperava. Por isso que a gente está tendo queda aí nas ações da NVIDIA, por isso que o mercado não gostou. E é o que eu já falei, pessoal, por ela ser uma empresa de grande market cap nas bolsas americanas, ela tem uma parcela grande ali do SP500, principalmente do Nasdaq. Se ela corrige, ela pode puxar os outros ativos de risco, tá? Muitos analistas consideram que a NVIDIA pode ser uma bolha em função do valuation extremamente esticado, por ela estar extremamente cara, né? Aquele negócio, tá todo mundo naquela onda, nossa, inteligência artificial vai revolucionar a humanidade, inteligência artificial vai fazer tudo, a NVIDIA vai lucrar muito dinheiro vendendo placa de vídeo, porque para empresas que usam, que vão usar a inteligência artificial, que eles vão precisar do hardware da NVIDIA, né? Esse era o racional. Só que isso aí fez o pessoal começar a comprar e não olhar o preço. O pessoal estava com muita expectativa. Não, a inteligência artificial vai revolucionar, igual na época da bolha.com, né? Para quem não sabe, nos anos 2000, a gente teve uma bolha lá nos Estados Unidos chamada bolha.com, que foi a bolha da internet, tá? A bolha das empresas de internet. Nessa época surgiu o Google, o Yahoo e várias outras aí, muitas delas que quebraram no meio do caminho, tá? E naquela época as empresas de tecnologia dos Estados Unidos subiram bastante porque eles achavam que a internet iria revolucionar o mundo, né, e tal, e isso fez com que as empresas ficassem caras. Em um dado momento, os investidores começaram a perceber que aquelas empresas talvez não valessem aquele tanto que elas estavam valendo, os juros subiram na época nos Estados Unidos, e como resultado, você teve ali um estouro dessa bolha, né? As pessoas começaram a perceber que estava caro, as empresas que eles estavam comprando não entregavam o lucro, que com o passar do tempo eles perceberam que as empresas não estavam entregando o lucro que eles esperavam que entregar, eles começaram a vender e aí você tem o estouro da bolha. Aquilo que se valorizou muito por causa de uma euforia, né? Por causa daquele sentimento, eu vou comprar que eu não quero ficar de fora disso. As pessoas começam a perceber, os investidores começam a ficar com medo e começam a vender e você acaba tendo estouro da bolha. Tainan, você está dizendo que vai acontecer isso agora? Pessoal, quem sou eu para afirmar que isso está acontecendo? Mas isso é um medo que o mercado todo tem. Quando a NVIDIA não consegue entregar um resultado igual o que aconteceu hoje aqui, como esperado, mesmo que seja bom, é algo que o mercado olha e fala, mas será que, ela não conseguiu alcançar o lucro estimado, que foi estimado no primeiro trimestre desse ano, né? O que está acontecendo? Será que ela vai continuar assim? Será que esse mercado ele não vai crescer? Então, aí você entra nessa questão, que as pessoas podem começar a vender, isso pode causar um panic sell, né? Um sell-off no mercado e você pode ter uma queda no preço. Tá? Então, isso é preocupante. Amanhã existe a possibilidade dos mercados reagirem mal aí por causa desse resultado que decepcionou, entre aspas, né? Mas amanhã o mercado vai estar atento na revisão do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos e pedidos iniciais para o seguro-desemprego, tá? Se a revisão do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos vier igual 2,8 ou acima, o mercado pode se alegrar. Agora, se acontecer igual aconteceu em outras revisões aí, em que veio abaixo, o mercado pode se assustar. Ele pode olhar e falar, opa, eu acho que a gente está mais perto da recessão, hein? A economia dos Estados Unidos cresceu menos do que estavam divulgando um mês atrás, aí, algum tempo atrás. Então, será que a gente está indo para uma recessão? O mercado pode se questionar. Então, esse número aqui não seria bom se ele viesse abaixo de 2,8 amanhã. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego, meus queridos, também é um dado extremamente importante nesse momento. Lembre-se que o Jerome Powell falou, eles estão de olho nos dados do mercado de trabalho. Então, se a gente começar a ter o mercado de trabalho se enfraquecendo,
isso pode sinalizar que a gente está tendo uma recessão. Se a gente estiver tendo uma recessão, a gente pode acabar vendo uma queda do mercado, tá? Então, em resumo, o ideal é que a revisão do PIB dos Estados Unidos venha igual 2,8 ou acima e que os pedidos iniciais para seguro-desemprego venham abaixo de 2.300, de 232 mil, desculpem, tá, pessoal? Ou igual, tá? Se vier acima ou muito acima, aí complica. Principalmente se vier muito acima, igual estão esperando 232, se vem 250, o mercado toma um susto de uma hora para outra e pode cair, tá? Mas vamos ver os dados amanhã, vamos ver como eles vão vir, né? A gente vai acompanhando, tá? No geral é isso, a gente não pode ter dados aí mostrando a economia dos Estados Unidos indo mal, porque isso pode alimentar aquele medo de recessão, ainda mais depois desse balanço da Nvidia hoje aí, que pode ser considerado um motivo para os investidores realizarem lucro, tá? Então, essa é a minha opinião aí sobre essa situação. E a gente não pode deixar de olhar a análise de sentimento do Bitcoin, pessoal. Primeiro, tá? Aqui no TRDR que a gente vê é o seguinte, o Open Interest está só diminuindo. Esse movimento dos últimos dias aí tá só fazendo o pessoal fechar a posição, o pessoal ser liquidado. Então, o pessoal não tá abrindo muitas posições. O long short rate está bem acima de 2, o que normalmente não é um bom sinal. Significa que a gente tem mais pessoas apostando na alta do que na queda, só que aquela história, ele está acima de 2, mas com o Open Interest caindo, tá? Então o pessoal está sendo liquidado, você tem cada vez menos posições de pessoas apostando na alta, tá? Então, nessa situação, você acaba tendo um cenário onde é difícil aí de você tirar uma conclusão muito clara aqui desse indicador por enquanto, tá? Indo aqui para High Block, pessoal, High Block tá meio que também neutra, tá igual o TRDR, né? Você vê aqui um monte de liquidez acima e você fala, nossa, o Bitcoin vai para 66 mil agora, né? Só que tem um probleminha, meus queridos. Essa liquidez aqui que está na região dos 66 mil, né? Que teoricamente significaria que se o Bitcoin fosse nos 62 mil, ele liquidaria uma galera que está apostando na queda, pode não existir. Eu vou explicar o porquê, tá? Essa liquidez começou a se formar quando o Bitcoin estava lá nos 64, 63 mil dólares. Ela, se está nos 66 mil a liquidação de alguém que abriu uma posição apostando na queda em 64, essa pessoa está extremamente alavancada. Tá? Se essa pessoa está extremamente alavancada, isso indica que talvez essas pessoas ganharam muito dinheiro nessa queda aqui dos 63, 64 para os 58. Tá? Então, se esse pessoal ganhou dinheiro, é bem provável que eles tenham fechado essas posições. Tá? Então não dá para garantir que a gente tenha esse tanto de liquidez acima, tá? Aqui no mapa de calor mostra também alguma liquidez abaixo, né? No caso ali na região dos 57.700, confirmando aquilo que eu estou vendo. Estou vendo uma grande chance do Bitcoin dar pelo menos uma beliscada ali nos 57.700, 57.500, e aqui a gente está vendo que tem uma liquidez abaixo, tá? Então é algo aí para se observar, tá? Esse indicador acerta 100% das vezes? Não existe nada que acerta 100% das vezes em mercado de renda variável, mas costuma acontecer, tá? O mercado costuma ir na direção onde tem a liquidez aí que pode não ter sido consumida ou fechada aí com os movimentos dos últimos dias, tá? A gente também não pode deixar de falar da situação da moeda Ethereum, tá? Que também caiu aí nos últimos dias, mas incrivelmente, por incrível que pareça, a Ethereum conseguiu subir nesse dia em que o Bitcoin caiu, que o mercado americano caiu, tá? Então, surpreendente aqui o que está acontecendo com a Ethereum, mas infelizmente isso não desfaz o padrão gráfico que ela rompeu para baixo nos últimos dias, tá? A Ethereum rompeu para baixo aí uma possível cunha ascendente, que é um padrão que normalmente indica queda, né? Então, eu vejo para a Ethereum aí um alvo lá na região dos 2.200 dólares aproximadamente ainda, tá? Não mudou isso. E lembrando que indo aqui para os tempos gráficos maiores, a gente vê ali um possível topo duplo na Ethereum, que o alvo está lá na região dos 1.800, tá? Então, infelizmente, a situação da Ethereum não é, assim, das mais confortáveis do mercado, né? É uma moeda que está numa situação aí bastante difícil, tá? Temos que falar também de outras moedas importantes do mercado, né? Vamos ver aqui se minha internet vai ajudar a fazer isso. E indo aqui, pessoal, para o gráfico da ADA Cardano, tá? Estou no gráfico errado aqui, recarreguei aqui a página e não foi muito certo, né? Eu não consigo ver um padrão novo nela aqui por enquanto, tá? Cardano tá um pouco difícil aí de a gente desenhar um padrão aí e traçar um ponto para onde ela vai, tá? Infelizmente, deixa eu ver aqui a BNB, que é outra moeda importante, mesma coisa, viu, pessoal? BNB aqui tá difícil de desenhar algum padrão por enquanto no gráfico dela, tá? Tem que se mover aí para algum lado para a gente conseguir
desenhar, né, alguma coisa, tá? A Aave, pessoal, a Aave também tá a mesma coisa, não temos um padrão gráfico, já bateu o alvo daquele topo duplo que a gente tinha comentado aí na segunda-feira, tá? Mas agora ela não formou um outro padrão gráfico para a gente poder montar uma operação, né? Solana, pessoal, também subindo aí, tá? Mas bem moderado, sem nenhum padrão gráfico confirmado aí, tá? Então, situação aí da Solana meio complexa. Matic, pessoal, ouvi dizer que tem uma atualização nela na semana que vem, tá? Talvez isso explique o desempenho que ela teve nos últimos dias aí, que foi acima da média, né? Mas também não temos padrão gráfico, ela está numa região de suporte aqui, mas, sim, difícil, tá? Porque eu tô vendo é que o mercado ultimamente ele tá muito complexo de operar, né? Tron também não tem padrão gráfico, tá? Deixa eu ver aqui a Chainlink. Infelizmente o mercado nos últimos dias, pessoal, ele tá difícil, tá? Os dados macroeconômicos, muitas vezes eles vêm meio que inconclusivos, né? Vêm meio mistos, como aconteceu com o balanço da Nvidia hoje. Tá? Então você acaba tendo uma situação em que é difícil, tá? É muito difícil você chegar a uma conclusão muito clara de direção. Você não consegue ter uma visualização no curto prazo muito boa. Chainlink é a mesma coisa também, não tem um padrão muito definido, tá? Polkadot, vamos ver aqui como é que tá a situação dela. Polkadot também sem nenhum padrão definido. E, pessoal, a TON, tá? Tem que falar da TON aqui também. A TON foi destaque nos últimos dias, porque o CEO do Telegram foi preso na França, né? E tá todo mundo olhando para esse evento lá no mercado de criptomoedas, né? Agora ele foi libertado, existe a expectativa de que as coisas voltem ao normal. E é o que eu falei nos últimos dias, pessoal. Esses momentos em que acontecem essas situações, esses sustos aí no projeto, costumam ser momentos aí bons para quem está querendo comprar pensando em um prazo maior, tá? Não estou falando para a pessoa pegar tudo que ela tem e comprar uma moeda dessa. Mas eu digo que para quem já estava querendo comprar a TON e estava vendo ela cara nos últimos tempos aí, meus queridos, ela corrigiu bem, tá? Ela corrigiu, o CEO do Telegram foi solto novamente e eu penso que ela pode acabar tendo um desempenho bacana aí nos próximos tempos em função dessa soltura dele, né? Em função das coisas voltarem à normalidade no projeto. É lógico que isso depende do Bitcoin. Se amanhã vem dados ruins e isso faz o mercado cair, não estou falando que vai acontecer, mas se acontece isso, é difícil a TON conseguir manter uma performance muito acima da média. Mas, no geral, o que eu estou vendo aí é que foi um food mesmo, tá? Foi uma notícia ali que assustou os investidores, mas agora as coisas podem voltar à normalidade aí, embora tenha acontecido algumas coisas aí que não são muito interessantes, né? Parece que a rede da TON ficou sem funcionar aí por algumas horas. Então esse tipo de evento também revela um pouco das fragilidades do projeto, mas coisas que podem ser solucionadas, né? Nada que seja impossível de ser resolvido, tá? Então a minha visão é que a TON está numa situação aqui que para quem está querendo comprar essa moeda pensando num prazo maior, ela tá interessante, tá? É uma moeda aí que não estou falando que o projeto é bom e tal, só estou falando que é uma moeda que quem tiver uma mentalidade de longo prazo aí pode né, e acreditar no projeto pode ter um resultado bom aí comprando num momento desse, tá? Não estou falando de trading, viu, pessoal? Estou falando daquele pessoal que compra agora pensando em vender lá no final do ciclo de alta, tá? Mas, pessoal, no mais é isso. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira. Amanhã eu tô aqui de volta atualizando a situação do mercado para vocês. Até mais, tchau!